Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Esse aqui é o segundo vídeo da coleção pirata, desse kit de itens que a gente está criando para fazer o brinquedo no final, né? São 5 itens. Esse aqui é o segundo vídeo desta coleção. O primeiro item foi a bússola. No vídeo anterior vocês conseguem, quem não assistiu, consegue ver bem detalhado a criação dessa bússolazinha aqui, né? Que é o primeiro item da coleção do Tesouro Pirata. Então, no vídeo a gente mostra toda a modelagem, né, o modelamento da peça, a geometria, né, a ideia, o conceito, o acabamento, a pintura, todas as etapas aí que a gente seguiu para fazer esse primeiro item aqui, né. E nesse segundo item, que é a moeda do tesouro, né, a gente vai trabalhar o vídeo anterior do primeiro da bússola ficou bem longo, pessoal. Achei que ficou muito longo, na verdade, 40 minutos. Esse aqui eu vou tentar reduzir ao máximo, tentar fazer aí próximo de 10 minutos. Acho que vai ficar bem melhor, bem mais dinâmico e ainda assim vou falar com bastante detalhe, né? Então acompanha aí, pessoal. Acho que vai ficar legal, bem mais rápido, né? Então vou mostrar aqui para vocês. Eu iniciei fazendo uma pesquisa, né? Que são esses caras aqui. A princípio eu queria fazer uma insígnia, um broche com a temática pirata, mas meu filho, eu conversei com ele, mostrei para ele mais ou menos a ideia, e aí, como ele é o público final, é ele que vai brincar, e a intenção é que ele brinque, né? Então ele comentou sobre moeda, que ele queria moeda, e aí comecei a pesquisar as moedas, né? E achei essas moedas bem legais, mais lúdicas, assim, né? Um pouquinho mais infantil, achei que seria um caminho legal, mas também não queria que ficasse muito lúdico, né? Então eu queria que tivessem detalhes aí, né? Um desenho bacana, uns relevos bacanas aí do navio, da caveira, né? Do pirata. Então eu fiz uma mescla, tá, pessoal? E aí eu escrevi na IA como eu queria que ficasse o modelo, né? E ele entregou esses dois lados aqui, né? Ficou perfeito, pessoal. Achei que ficou perfeito, não pensei em mudar nada. Exatamente, que seguia exatamente como ele entregou. Essa descrição, a descrição Tesouro dos Sete Mares, Dobrão Pirata, ele mesmo que colocou, eu não descrevi, né, para sair com essa descrição, então eu achei muito interessante. Os dois ficou perfeito para mim. E aí eu joguei no site do Triple AI, né, para gerar um modelo 3D e não ficou bom novamente, não respeitou os relevos, né, ele mudou, descaracterizou e não estava em alta resolução como na imagem aqui, né. Então, pessoal, eu já fiz esse tipo de trabalho utilizando um programa chamado Articam, que a gente cria vetores, né, desenha no CorelDRAW, no Illustrator, e depois criam-se os relevos lá, relevos abaulados, chapado, mas com arestas, né? Então você tem várias ferramentas para criar os relevos, né? Mas como a gente está usando muito IA, então a IA aqui eu utilizei para criar o conceito e quis seguir continuar utilizando a IA, né? Para criar o modelo 3D, o arquivo 3D. Como eu falei, no site do AAA não ficou legal, então eu pensei numa outra forma, um outro processo, que é utilizando esses mapas, né? Esses mapas de profundidade, né? A gente descreve no Google Depth Map Image, né? Na verdade aqui se a gente colocar em inglês até encontra melhor referência, né? E aí ele cria-se esse mapa aqui, né? E com esse mapa a gente consegue criar os relevos em outro programa, por exemplo no Blender. Então ao invés de eu vetorizar, desenhar todos os desenhos, todos os detalhes do desenho em vetor, e depois criar cada relevo, eu peço para converter essa imagem nesse mapa de profundidade, né? Então, foi isso que eu fiz lá no chat GPT e ele criou exatamente essas imagens aqui. Então, é com esses caras que a gente criou o relevo da moeda, tá, pessoal? Então, usando esse princípio aqui. Eu achei que funcionou muito bem, foi muito prático. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso. Então, mais uma vez, retomando, eu fiz a pesquisa, cheguei na ideia que eu queria, descrevi a ideia que eu queria no chat ou no Gemini ou no chat GPT, os dois são muito bons, e ele entregou essas imagens aqui para mim. Pedi para converter em mapa de profundidade, ele converteu automaticamente, e com esse cara a gente vai importar lá no Blender, né? Então aqui está o resultado final com o arquivo importado, né? Então você veja que ele criou o relevo perfeito, a descrição, as letras, né? O formato, os bens, eu achei que ficou muito bem feito, né? A ferramenta, o processo aqui no Blender
Ele funciona muito bem, né? Então é um caminho bem legal para se criar relevos, desenhos, né? De forma rápida, prática e, e o resultado ser muito bom, né? Então, pessoal, basicamente eu só vou ver se eu deixei salvo, tá aqui. Então, como é que eu fiz aqui, né? Eu adiciono um plano, vou em editar, aumento, crio aqui a subdivisão dele, né? Então, o máximo aqui ele vai em 100, né? E aqui eu crio, volto para o modo do objeto, né? Venho aqui em adicionar modificador, vou criar aqui o relevo, né? Então eu vou subir aqui, deixa eu só achar aqui que eu fiz, foram poucas vezes que eu fiz esse processinho, né? Então eu vou usar aqui, deixa eu só achar aqui, pessoal. Eu vou criar esse displace aqui, né? Então eu sigo no displace, dou um new, venho aqui na textura para a gente visualizar, carrego aqui a textura, então da caveirinha, e ele vai subir assim com esse relevo bem irregular, né? A gente volta aqui na configuração e a gente muda aqui, por exemplo, para 0,15. Você vê que fica um relevo bem mais interessante, né? Aqui só vamos acertar a proporção, que ele carrega numa proporção errada, né? Então a gente vem aqui na escala e modifica aqui a proporção para ficar mais circular, né? Perfeito, a gente segue com esse, pode até ser um pouquinho 0,12, acho que vai bem. E aqui a gente com o botão direito, Auto Smooth, ele vai dar uma suavizada aqui, tá? Uma suavizada de leve. Deixa eu só ver uma coisa, se eu não tô... Aí, o Auto Smooth. Então ele aplicou o Auto Smooth, ele dá uma suavizada de leve. E aqui a gente vai criar um outro modificador. A gente vai criar o Subdivision Surface. Ele vai subdividir a malha, né? Então você vê que já dá uma suavizada bem maior, né? E a gente inverte aqui, a gente passa esse cara para trás, ó. Aqui você já dá para, aqui a gente já consegue ver bastante os relevos, né? Bem detalhados. Então a gente mexe um pouco aqui nos levels, né? Então em 3, ó, já consegue ver muito bem os detalhes. Ainda está um pouco serrilhado, né? Mas você vê que já subiu nos relevos, já respeitou toda a ideia aí da imagem, né? Do mapa de profundidade. Com 3, vamos seguir com 4 aqui. Que ele vai criando, vai pesando o arquivo, né? Mas eu acho que com 3 ficou bem legal. E a gente consegue suavizar um pouco mais ainda usando uma quarta ferramentinha aqui, né? Deixa eu só lembrar aqui. Smooth Correct. Smooth Correct. E Only Smooth. Aí, ó. Agora ficou perfeito, pessoal. Fica um relevo bem suave, né? A gente consegue melhorar um pouco mais aqui com 10. Ele fica muito suavizado. Então aqui já é ideal para imprimir. A gente já consegue imprimir aqui sem problema nenhum. Tanto em impressão e FDM, ainda mais em resina. Se imprimir em resina, então, aí fica perfeito, né? Fica maravilhoso. Mas em FDM é a que eu estou imprimindo, né? Já fica bem legal. E a gente consegue brincar, então, com essas 4 ferramentas. A gente consegue editar os parâmetros e ir ajustando o tamanho do relevo, a suavização do relevo, né? Eu acho legal também, pessoal, carregar aqui a imagem. Eu fiz um teste aqui, eu carreguei a imagem. Eu achei que ficou bem legal. Vou mostrar para vocês aqui. A gente carrega aqui a imagem que foi criada, né? E a gente consegue visualizar bem aí a ideia da moeda, né? No canal alfa. Ó, a gente consegue ver bem legal, né, pessoal? A aplicação aí da moeda, como vai ficar, né? Se quiser incrementar ainda mais, a gente pode criar uma iluminação também, né? A gente pode trazer uma iluminação para cá, Light Point, vamos subir uma iluminação aqui e consegue ver os relevos, como que o relevo está representando, né? Se a gente aplicar ainda mais um efeito metalizado, né? Nesse material aqui,
deixar ele um pouco mais brilhoso, né? A gente consegue ver como é que vai ficar, né, pessoal? Simular aí, né? A parte dos relevos, do acabamento. Esse é o target, né? E deixar com esse acabamento, né, de oxidação seria o ideal, né? Mas você vê que com esse princípio de ferramentas aqui no Blender, a gente consegue criar um conceito bem legal de relevos, né? E visualizar aí a proposta final. Então, pessoal, criei os dois relevos, né, que são esses dois caras aqui, e exportei eles para... Eu acertei eles no próprio Slicer, né, no fatiador do programa, e depois fiz a mescla, né, e criei uma moeda de base. Eu ainda assim fiz essa moeda de base porque eu quis deixar a lateral também com esses dentinhos assim, né, para criar uma textura lateral na borda da moeda, né. Então eu criei esses dentes e mesclei, juntei as três partes, né? E ficou muito interessante. Achei que o modelo ficou perfeito, mesclado. E eu vou abrir para você. Então eu criei esses dentinhos aqui. Fiz no próprio Solid, né? E aí ficou ele como base, né? Então para os dois lados ficou uma base, a moeda. E juntei, né? Criei uma booleana nos relevos. E aí a gente chegou no modelo final. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o modelo final. Então eu mesclei no próprio slicer aqui, né? Deixa eu só tentar carregar aqui. Deixa eu ver se ele vai abrir. Então ficou assim, pessoal. Mesclei os dois lados, né? Com a base da moeda. E o que acontece? Aqui, pessoal, eu imprimi de pé. Eu fiz um teste imprimindo deitado, né? E aí ele não respeita os relevos. Ele não consegue respeitar, né? Por conta da construção camada por camada. E de pé ele consegue respeitar muito bem. Ele reproduz exatamente como é o relevo, né? Então a proposta aqui foi imprimir de pé mesmo, né? E aí o que acontece? Eu reduzi bastante a velocidade aqui, pessoal. É importante, né, falar um pouco sobre o fatiador também, para quem vai imprimir. Que a redução da velocidade aqui dos parâmetros ajuda muito a aderência da mesa, né? Porque eu estou imprimindo com ABS, porque eu vou também fazer a suavização com acetona, né? Para deixar um pouco mais liso. Então, imprimindo em ABS, tem que reduzir bastante a velocidade da primeira camada, a velocidade dos detalhes, né? Das linhas externas, reduzir o máximo de velocidade que você consiga, aí, pelo menos pela metade, né? E aí no final tudo dá certo, tanto a fixação na mesa como a reprodução aí respeitando os detalhes do arquivo, né? Então basicamente é isso, pessoal, reduzi bastante e agora eu vou mostrar para vocês como ficou o resultado da impressão, tá bom? Fala pessoal, voltamos aqui com as peças impressas. Eu imprimi duas peças, pessoal, com uma resolução, duas resoluções aí, né? Uma a mais definida assim, né? A com menor camada, menor altura de camada, né? Que é essa do lado direito, então ela tem a menor altura de camada. E essa aqui com a maior altura para a gente testar aí, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um processinho de diminuição, né, dessas linhas de impressão com acetona, né? Então eu vou usar um produtinho aqui que é a base de acetona, que é da Tigre aqui, solução preparadora para... O pessoal usa para colar tubo de PVC, né? Então eu fiz uma espécie de estufinha e com esse papel toalha aqui eu vou umedecer com esse produto, né, a base de acetona, e lá no meio eu vou colocar a moeda, né? Então eu vou fazer com as duas resoluções, né? Eu vou fazer com a maior resolução e com a menor. A menor eu já achei muito boa, pessoal. Então a moeda vai ficar apoiada aqui. Eu vou travar ela assim para fazer dos dois lados, né? Então essa aqui que tem a menor resolução, eu achei que ficou excelente, pessoal. Saiu toda a gravação. Então eu quase diria que ela tá no nível de impressão em resina, de tão boa que saiu. Então desse lado aqui saindo o barquinho, né?
com o relevo dos barquinhos, as letras, as palavras estão bem definidas, né? Então a impressão saiu muito, muito boa dos dois lados. Então com esse processinho de acetona, a peça ela vai alisar ainda mais, né? Vai ficar até um pouco mais lisa. E aí eu trago para vocês verem aqui o resultado nas duas definições aí de altura de camada, tá bom? Fala pessoal, voltando aqui já com o acabamento da moeda. Como eu havia dito, a gente ia fazer uma aplicação aqui com acetona, né, para suavizar a superfície. E o que eu fiz aqui, né? Eu coloquei na estufinha com aquele produto preparador para fixar tubo de PVC, só que na estufa ele não funcionou. Deixei por horas, coloquei bastante produto, né? E ele não surtiu efeito. Então eu imagino que tenha que ser o acetona puro, né? Sem ser com algum tipo de mistura, né? O que eu fiz? Eu apliquei com pincel mesmo, né? Então fui aplicando com pincel e realmente ele ficou um pouco mais suave, né? Mas me pareceu que ele foi manchando, né? Como as cerdas do pincel foi riscando, foi marcando, então ele foi meio que derretendo, suavizando a superfície, mas ficou um pouco irregular. Para vocês terem uma ideia aqui, com a pintura da canetinha direto na impressão, ficou mais interessante do que a parte que está suavizada, né? Não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo. Então aqui está mais interessante do que aqui na suavização, né? Então eu preferi, na moeda final, preferi não suavizar, né? Quem sabe no futuro eu faça com uma estufa com o acetona realmente, para ver se surte um efeito melhor, né? Mas com o pincel não ficou legal, né? Aí defini aqui o tom, né? Trabalhei com esse tom aqui, que foi o tom parecido com a bússola, né? Então essa foi a moedinha final, pessoal. Ó, eu particularmente achei fantástico, pessoal. Gostei demais, demais mesmo. A superfície já tinha saído lisa, né, com poucas linhas de construção. E aí, com o passar da canetinha, duas, três demão, né, o dourado, o amarelo dourado e depois com o preto, então ele foi suavizando ainda mais. Então ficou mais liso ainda, pessoal. Nem parece uma peça impressa por filamento, né? Como eu falei, ela me lembra muito impressão com resina, né? Então, como eu expliquei para vocês, eu pintei com a canetinha, né? Com a canetinha acrílica e depois vim com o pincel e a cor preta também da canetinha acrílica e fui preenchendo aí esses baixos relevos, né? Para dar um destaque maior e para dar esse efeito de oxidação do metal, né? É interessante, é legal, pessoal, que o material que eu usei, o ABS, ele é brilhante. Então, mesmo eu preenchendo aí a superfície do material com a canetinha, ele não perdeu o brilho, né? Ele manteve, preservou o brilho, né? Então, eu achei que a palavra ficou bem preservada, bem destacada, né? Ambos os lados. O barquinho ficou muito legal, a parte do mar aqui, das ondas, ficou fantástico, pessoal. Eu gostei, sinceramente, eu gostei demais. Gostei demais do resultado, fiquei impressionado aí com o processo, né, da impressão por filamento na melhor resolução, né? Com esse preenchimento de canetinha e esse efeito ficou muito legal. Isso, assim, pensando que é um material ABS preto, né? A gente pode muito bem utilizar o PLA Gold, o PLA dourado, vai sair ainda melhor, né, pessoal? Vai sair ainda melhor, porque a gente vai aplicar só esse efeito do preto, do oxidado, né? Então, para moedas futuras aí que a gente vai produzir, vai imprimir, com certeza a gente pode usar o PLA dourado com esse efeito de oxidação e vai ficar fantástico, pessoal. Bom, pessoal, o segundo item foi concluído. A moeda a gente finalizou ela com expectativa aí muito positiva. Ela ficou com um resultado excelente, pessoal, fantástico. Então a gente tem aí o primeiro item que é a bússola, o segundo item que é a moedinha. E agora a gente vai partir para o terceiro item desse kit, dessa coleção pirata, que é o puzzle, né? O quebra-cabeça, que a gente vai fazer um objeto um pouco místico, um pouco aí parecido com a aventura do Indiana Jones, né? Da Arca Perdida. Então
vai ser interessante que vai dar para brincar com um pouco da mecânica, da articulação, né, do mecanismo da abertura da tampa. E a estética, a gente vai trabalhar também com inteligência artificial, só que dessa vez eu vou mudar um pouco, sempre de um para o outro a gente vem mudando, né? O primeiro vídeo ficou muito longo, esse segundo vídeo está bem mais curtinho, né? E agora para esse terceiro vídeo, pessoal, eu vou tentar fazer um desenho, vou desenhar essa peça, tá? E vou tentar converter o desenho no modelo 3D. Vamos ver como é que fica esse resultado aí. Vai ser interessante a gente avaliar o processo, tá? Mas aí fica aí para o terceiro vídeo esse avanço aí do nosso projeto. Tá bom, pessoal? Agradeço aí quem acompanhou o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Obrigado.